Olá, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um tópico que, olha, é a chave para aprovação em português para concursos, viu? Vamos falar da sintaxe do período simples com foco total em sujeito e predicado. Bom, vamos lá, a chave para a prova. E para começar, por que esse assunto é tão crucial? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E a gente vai descobrir a resposta agora. Sintaxe. Só de ouvir essa palavra, muita gente já fica com um pé atrás, né? Parece uma coisa super técnica, complicada, talvez até um pouco assustadora. Só que a verdade é que ela é a chave para destravar a pontuação na prova. É sério. Na prática, é aqui, nesse assunto, que a gente constrói a base para acertar, olha, uma parte gigante das questões. Olha só, dominar essa relação entre sujeito e predicado, isso é o segredo para gabaritar questões de concordância verbal, nominal, pontuação. A lista é grande. É como se fosse a fundação de um prédio, sabe? Se essa base não estiver sólida, o resto todo desmorona. Beleza. Vamos então para a estrutura básica. Qual é o esqueleto da coisa que a gente precisa entender para, de uma vez por todas, não errar mais isso? Então, nosso foco aqui é o chamado período simples. E o que é isso? É bem fácil. Pensa numa frase que tem só um verbo principal, ou uma locução verbal, ou seja, ela gira em torno de uma única ação ou um único estado. E o legal é que todo o período simples, sem exceção, se divide em só duas partes. De um lado, o sujeito, e do outro, o predicado. Simples assim. Ok, a regra de ouro. Mas como é que a gente acha essas partes do jeito certo? Sempre, sem chance de errar. É aí que entra a regra mais importante de toda a sintaxe. Presta atenção nisso. Olha, o segredo não está no sujeito. Pode parecer estranho, mas é a pura verdade. O maior erro que todo mundo comete é sair procurando o sujeito de cara. Mas o pulo do gato, o segredo da análise, está em outro lugar. O segredo está no verbo. É isso. Tudo gira em torno dele. O verbo é o coração da frase, sabe? É o motor que faz a coisa toda andar. É por ele que a análise tem que começar. Não tem outro caminho. Então anota aí o método que não falha. Passo 1, ache o verbo na frase. A primeira coisa, sempre. Passo 2, pergunte para esse verbo quem ou o que. Pronto! A resposta exata que vier dessa pergunta é o sujeito. Não tem erro. Certo? Decodificando sujeito e predicado. Agora que a gente tem essa regra de ouro em mãos, tudo fica mais fácil. Vamos ver na prática como isso funciona para classificar os tipos de sujeito e predicado que as bancas, elas adoram cobrar. A distinção aqui é bem direta, bem tranquila. O sujeito simples, ele tem só um núcleo, uma palavra principal. Já o sujeito composto tem dois ou mais. Geralmente eles vêm ligados por um E, como no exemplo aí, o professor e os alunos. Mas não para por aí. Além desses dois, tem outros 3 tipos que são figurinha carimbada em prova, tem que saber. O sujeito culto, que não aparece escrito, mas a gente sabe quem é pelo final do verbo. O indeterminado, que é quando a gente sabe que alguém fez ação, mas não dá para saber quem. E o mais importante de todos, talvez, o sujeito inexistente. E sobre o sujeito inexistente, olha, atenção máxima aqui. Quando você vira o verbo haver significando existir, ou o verbo fazer falando de tempo ou clima, a oração simplesmente não tem sujeito. E qual a consequência disso? O verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. Isso aqui é uma das maiores pegadinhas de prova que existem. E o predicado? O que é? Bom, essa é a parte mais fácil. Predicado é simplesmente tudo o que não é o sujeito. Achou o sujeito? Ótimo. Tudo que sobrou na frase é o predicado, sem mistério nenhum. A classificação do predicado depende da palavra mais importante dele, o tal do núcleo. Pode ser um verbo de ação, pode ser um verbo de ligação, que só está ali para conectar uma qualidade ao sujeito, ou pode até ser uma mistura dos dois, como a gente vê nos exemplos. Beleza? O método final. Agora a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça num passo a passo final, bem prático, para resolver qualquer questão que apareça na prova sobre isso. E claro, vamos falar das armadilhas clássicas de prova que a gente precisa evitar. As bancas sabem direitinho onde o pessoal mais escorrega, e elas exploram isso. Então muito cuidado para não confundir sujeito oculto com inexistente e principalmente com aquela tentação de jogar o verbo haver para o plural. Lembre-se, comece sempre pelo verbo. E aqui está o checklist completo, a sua receita de bolo para análise sintática. São 5 passos. Siga essa ordem, exatamente essa ordem, e não tem como dar errado. É um sistema à prova de falhas para qualquer período simples que cair na sua prova. Então, para fechar essa ideia, sintaxe
não é decorar, gente. É raciocinar. É um quebra-cabeça de lógica. E o verbo é sempre a primeira peça, o ponto de partida, o guia que vai levar para a resposta certa. E o próximo passo? Bom, agora que essa base está sólida, a gente destrava o próximo nível da sintaxe. Na nossa próxima análise, vamos usar tudo isso que aprendemos para entender os complementos verbais, objeto direto e indireto. Então, continue na sequência que a gente se vê lá.